Estão aqui as nossas preocupações. Então, a live de hoje é sobre preocupações e o medo, parte 1. Por que parte 1? Porque nós vamos falar de... Hoje eu trouxe 4 tópicos, depois a gente vai continuar falando desses tópicos. Porque as preocupações, elas trazem, sim, um grande lixo mental na nossa mente. Semana passada, nós falamos a diferença de ocupação e preocupações. Hoje nós vamos falar da preocupação, o lixo mental que a preocupação traz e o medo, que é um desses lixos mentais. E a gente não sabe, não para pensar, a gente fala assim, não, o medo é só eu, tal. Não é. O medo não é só eu, o medo atinge todas as pessoas. Primeira coisa, gente, não dá para viver sem medo. Nós sempre vamos ter medo, é uma herança que nós temos lá das épocas da caverna, de 70 mil anos atrás. Por quê? Porque os nossos antepassados fugiam de búfalos, de onça, de leopardos, eles corriam atrás dos búfalos para conseguir alimentos, eles tinham medo, eles tinham frio, tinha abismo, não tinha casa, não tinha nada. Então, nós temos essa herança atávica. O que é essa herança atávica? São esses traços de características, essa herança que nós guardamos dos nossos antepassados. Antes do projeto Genoma, a gente achava que as nossas heranças eram até o nosso bisavô, máximo tataravô, mas não é. Ela vai lá no pentavô e vai lá nos primórdios. Então, o medo vem aí do nosso cérebro límbico, vem aí do nosso cérebro primitivo, que é essa herança que nós trazemos. Mas tem um medo saudável, que é um alerta para você parar, pensar, o que eu vou fazer? Qual a decisão que eu tenho que tomar? E tem o medo, que é o medo que eu vou falar hoje, que é o medo gerado pelas preocupações, pelo excesso de preocupações, por esse lixo mental. Então, a primeira coisa que eu quero falar é sobre isso. Nós vivemos no mundo, nós somos carne, nós estamos no mundo material, no mundo denso, nós corremos atrás do nosso trabalho, do nosso estudo, de criar os nossos filhos, a nossa convivência em família, nós vemos sociedade, nós assistimos mídia, nós vemos televisão, nós vamos aos shoppings e nós temos uma vida em sociedade e vivemos também as características do mundo, o modismo, a tecnologia que ele traz. Então, todo dia acontece uma tecnologia nova, todo dia tem uma descoberta nova, todo dia tem uma moda. Então, nós vivemos no mundo, mas nós não precisamos viver o mundo. O que é viver o mundo? Hoje a moda é vermelho. Aí eu compro todo o meu guarda-roupa de vermelho. Amanhã, o vermelho não serve mais, é amarelo. Aí eu quero trocar todo o meu guarda-roupa para amarelo. Depois é azul, depois é curto, depois é longo, depois é alto, depois é baixo. E eu estou falando só de um item, roupa. E aí o que acontece? Você vai se endividando, vai se desesperando, vai ficando angustiado, tentando acompanhar essas coisas que tem no mundo. Então, isto é a origem das nossas preocupações. Então, isso é a origem das nossas preocupações. Então, a gente tem que separar isso. Quando nós vivemos no mundo, mas nós temos que ter um senso, uma responsabilidade, um conhecimento de si mesmo para saber o que você gosta, o que você sente, como que você age. Então, eu posso amar vermelho, mas eu não posso não gostar de verde. E aí a moda é verde, eu não sou obrigada a usar verde, porque a sociedade está dizendo, o mundo está dizendo nesse momento que eu tenho que usar verde. Então, não é assim que funciona. Então, nós precisamos ter um senso, nós precisamos ter uma responsabilidade. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que pensar. O segundo ponto que nós temos que lembrar que não importa o motivo do seu medo, do meu medo, do medo de qualquer pessoa. Ficar tentando descobrir por que você tem medo não vai ajudar em nada, não vai trazer nada de diferente. Eu não acabei de falar que nós trazemos medo até do nosso cérebro primitivo, do sistema límbico, lá da época das cavernas,
são coisas, o que quando a gente diz que é atávico, está dizendo o quê? Que é do passado, dos nossos ancestrais. Então, não tentar encontrar a causa do seu medo não vai te ajudar. O motivo, por que será que eu estou com medo? Por que será que eu sinto medo? A minha vida, eu tenho medo. Não vai te ajudar. Então, tentar encontrar o motivo, encontrar a causa do medo, não vai ajudar. Então, o que a gente precisa fazer para ter uma ajuda? Quanto mais você tentar, aliás, quanto mais você tentar encontrar a causa, mais vai atrasar o seu progresso emocional e, sinceramente, não vai ajudar a ter menos medo. Se eu descobrir o motivo, eu vou ter menos medo. Não vai ter menos medo. Não tem jeito de ter menos medo porque você sabe o motivo. Vamos lá. Vamos fazer de conta que eu tenho medo de altura e porque, sei lá, a minha bisavó caiu de avião. E aí eu trago essa herança atávica. Gente, pelo amor de Deus, eu estou figurando isso, tá? É uma figuração, é uma figura de linguagem para vocês entenderem. Então, esse é o meu medo. Vai me ajudar em alguma coisa saber que a minha bisavó caiu de avião e é por isso que eu tenho medo de avião? Não vai ajudar em nada. Então, nós não precisamos ficar presos nisso. Então, o que nós temos que fazer? Aprender a relaxar. Sônia, o que você está falando agora não existe. Se eu tenho medo, como é que eu vou aprender a relaxar? Bem, o medo, ele traz uma tensão muito grande. O que a gente começa a fazer? Não sei se vocês vão conseguir ver, vou até baixar um pouquinho aqui sua tela para vocês verem, vai cortar um pouquinho a minha cabeça, depois eu coloco no lugar. Quando você está tenso, você começa a fazer isso com o ombro. A gente fala ombro aqui, ombreira, sabe? Aquele cabide de guarda-roupa, porque você faz isso daqui com o ombro. Então, você fica assim, O pessoal fala para você, por que você está assim? Não, eu estou bem. Não, você não está bem, seu ombro está encolhido. Não está encolhido, não está assim, eu estou bem. Não está bem, você está preso. Então, relaxa isso aqui, aprender a relaxar, a soltar esse ombro, jogar o ombro para trás, sabe? Colocar os cotovelos junto aqui, fazer coisas, esticar os braços, fazer esse movimento e respirar com tranquilidade, respirar pausadamente, né? Deixa eu só arrumar minha câmera aqui para não ficar cortando a minha cabeça. Então, o que tem que fazer? Né? Falar é fácil? Falar não é fácil. Falar é fácil, lógico que falar é fácil. É muito mais fácil falar para vocês que precisam relaxar do que tentar ensinar uma técnica de relaxamento. Então, o que precisa? Respirar profundamente, pausadamente. Então, quando nós estamos com medo, daqui a pouco a gente vai ver os sintomas do medo, então é importante que você pare, sente, respire profundamente, pausadamente, relaxa o ombro e vai respirando para relaxar. O medo vai passar, é uma reação química do seu cérebro, de estar jogando adrenalina no seu sangue, mas se você conseguir manter isto, você vai acalmar e vai relaxar. A segunda coisa é focar e concentrar-se em outras coisas, buscar novos interesses, como ler um livro. Outro dia eu falei isso para uma mentorada e ela me disse assim, Sônia, mas eu não gosto de ler. Me fala essa palavra cruzada, mas eu não gosto de palavra cruzada. Veja televisão, mas eu detesto televisão. Quer dizer, ela estava colocando todos os obstáculos possíveis para continuar no medo. E isso, olha, é natural. Quando você está com medo e alguém tentar ajudar, é natural você colocar obstáculos. Não, isso não tem solução. Tem sim. Então, procura ler um livro, ou então, praticar um hobby. Antes da pandemia, eu fazia a mentoria que chamava AE. O que é AE? Auxílio à Educação Essencial. Então, formava um grupo de várias pessoas, de 5, 6, 10, dependia do dia, assim, até 15 pessoas, sentada, reunida num grupo, e enquanto cada uma contava a sua dificuldade, contava o seu desespero, contava a sua dor, fazia um hobby, ou fazia crochê, ou bordava ponto cruz, ou bordava ponto vagonite,
tinha uma série de coisas que eu mesmo ensinava enquanto estava fazendo a terapia. Então, hoje, é muito legal isso, e a semana retrasada, eu estava, uma menina que fez o AE comigo, mandou uma mensagem para mim dizendo assim, eu vou fazer uma live com um grupo de marketing no Instagram, e eu gostaria que você participasse. Eu falei, vai ser um prazer. Aí eu fui participar. Por que ela queria que eu participasse? Porque ela queria contar naquela live, porque ela ia ter que contar uma parte da superação, como que ela tinha superado o medo paralisante que ela ficou, ela teve quando o pai dela veio a óbito. Isso foi tão traumatizante para ela que ela passou a ter convulsões, aliás, não compulsões, convulsões. E o encontro comigo, a conversa, o bate-papo e ensinar, fazer crochê e tricô, tirou ela dessa situação, e hoje ela faz crochê para vender, é uma forma de ganhar dinheiro. Ela aprendeu fazendo isso. Então, ela comenta isso. Ela comenta de mim do auxílio, a importância que eu tive na vida dela para ter essa superação. Eu não estou contando isso para, estou orgulhosa, para vaidade, estou contando para ver o quanto que os hobbies são importantes na vida de uma pessoa. Para essa pessoa que colocou um monte de obstáculo, por fim eu encontrei uma coisa que ela gosta de fazer. Sabe aqueles quebra-cabeça que a gente compra? Tem 1000 peças, 300 peças, tal. Então, ela comprou um de 1000 peças, bem difíceis, montanhas geladas, senta lá e ela fica montando. Então, quando ela acha que a mente dela vai paralisar, ela lembra de respirar profundamente, relaxar o ombro, e para aquela sensação desagradável passar, ela vai montar o quebra-cabeça dela. Ela arrumou um espaço para ficar ali, para não ficar monta e desmonta. Ela disse, um dia eu vou terminar o meu quebra-cabeça, porque eu só vou lá quando eu estou com medo, quando eu estou apavorada. Mas faz o quê? Ela foca, ela se concentra em outra coisa, tirando aquela pressão daquele medo que está na vida dela. Então, isso é muito importante na nossa vida, a gente precisa aprender a fazer isso, sim. Então, eu vou mudar aqui para o nosso próximo momento aqui. Então, a gente vai, então, não importa, né? Aí, o que você tem que fazer? Você tem que ter a necessidade de acompanhar o mundo, essa necessidade, que é o ponto que eu falei aqui em cima, de não vivermos no mundo, o que acaba acontecendo conosco? A necessidade de acompanhar o mundo acaba por gerar uma multidão de pessoas ausentes de vida. O que é uma pessoa ausente de vida? Nossa, Sônia, que coisa horrorosa que você está falando. Não, pois a vida passou a ter uma realidade virtual. Então, a pessoa não vive mais a vida dela, mas ela tem que prestar conta de uma realidade virtual. Gente, o mundo, a internet, ela veio para nos ajudar. E outra coisa, é tecnologia, é avanço. Veja que coisa maravilhosa, a gente aqui sentado, conversando, cada um na sua casa, aprendendo. E nós temos muitos outros recursos, pagamento, hoje faz até consulta online, uma série de coisas online. Isso é muito importante. Mas qual é o significado de você fotografar um prato de macarrão e dizer o jantar de hoje? Posso fazer uma adendo? Pode. A tecnologia permite a Lia com Covid participar. Então, Toninho está falando, a tecnologia permite a Lia, mesmo com Covid, participar aqui conosco, presente. E aí, então, qual é a importância de você dizer... Não, então colocar assim, sextou, para ficar em casa vendo a Netflix, e ainda diante daquilo que eu falei a semana passada, que quando você tem muitas opções, você acaba optando por aquilo que você já viu, por aquilo que você já assistiu uma vez, 2 vezes ou 3 vezes. Então, é normal a pessoa entrar na
Netflix, tem um catálogo anunciando filmes novos, e ele escolhe lá um filme que ele já viu, porque ele gostou daquele filme, e ele não quer ficar preocupado, ficar procurando. Por quê? Lembra que eu falei a semana passada? A nossa mente, com muitas opções, trava tanto quanto com poucas opções. Qual a necessidade de você falar, bora lá, não sei no quê, bora não sei o quê. Então, é uma vida, então faz uma foto, acho que outro dia eu estava vendo o trabalho de um professor que trabalha numa clínica nos Estados Unidos, um médico, que ele trata pessoas viciadas na internet, pessoas viciadas em jogos, que não saem do jogo, pega 24 horas, 72 horas de jogo, sem dormir, sem comer, o corpo entra em colapso, e essa pessoa, ela tem delírios trêmulos, ela tem uma série de necessidades igual um adicto comum das dependências químicas, tudo. E ele pegou uma quantidade de pessoas que ficam, sabe, coloca aquele pôster atrás, faz aquela foto com uma série de recursos tecnológicos que parece que a pessoa está viajando. Então, ela não saiu da casa dela, mas parece que ela foi para a Austrália, para a China, para a Inglaterra, para a França, para os Estados Unidos, para a Patagônia, só que é tudo fantasia, é um mundo irreal, é um mundo virtual, então a pessoa não tem vida, não tem realidade, ela sai para encontrar com uma pessoa que agora já está começando a liberar, já está começando a ter esse encontro. Eu estava conversando com uma mentorada, que ela vende presentinhos, uma série de coisas para a família, coisas assim, de perfumes, uma série de coisas assim que ela vende. E ela esperava que nesse Natal e nesse Ano Novo, que ela fosse fazer vendas maiores. Por quê? Porque era o primeiro Natal e o primeiro Ano Novo que estava liberado ali as famílias se encontrarem. Mas não aconteceu isso. Por quê? Porque as pessoas nem lembraram que podia fazer esse encontro, que podia se reunir e estar com a sua família. Não lembrou de fazer um agrado, não lembrou de fazer uma visita. Então, nós estamos esquecendo um pouco da vida real. Nós estamos esquecendo bastante de nós mesmos, do que nós somos. Nós estamos esquecendo bastante do que é os nossos amigos em torno de nós e o que eles podem fazer por nós. Então, este é a primeira faceta da preocupação, e o medo é isto. Depois, a segunda faceta das preocupações e o medo é o medo do desconhecido. Então, a pessoa fica paralisada, você encontra pessoas, eu trabalho bastante com isso, que ela diz assim, Sônia, eu tenho medo de sair de casa, eu tenho medo de fazer amizade, eu só consigo fazer amizade no mundo virtual, porque eu não vou ver essa pessoa, eu não sei se vou... Então, você tem um monte de medos, mas não é só esse medo de pessoas, só essa fobia, esse pânico das pessoas. Então, tem um monte de pessoas, jovens, com agorafobia, não quer sair de dentro de casa, agorafobia, a pessoa tem pânico de qualquer coisa que seja fora da sua casa. Eu não quero sair porque... Gente, nós vamos sentir medo, como eu disse no começo, é impossível viver sem algum estado de medo. Só que, às vezes, nós não queremos sentir nada, nenhuma isenção de medo, e isso não existe. Não tem como você viver isento de medo. Por quê? Porque nós produzimos adrenalina. O que é adrenalina? A aventura. O que é aventura? A ousadia. Então, o nosso cérebro está dizendo, vamos se aventurar, vamos ousar, vamos descobrir. Então, nós estamos esquecendo dessa fase de quando nós estávamos lá criança, descobrindo o mundo, abrindo a pia da mãe, porque os meus filhos fizeram muito isso, pequenininho, abriam a pia, arrancava todas as tampas, batia, fazia um barulhão, quebrava a colher, entortava não sei o quê, andava com o sapato da mãe no pé, brincadeiras, descobrindo o mundo. E todas essas coisas que as crianças estão fazendo, quando elas estão fazendo, elas estão descobrindo o mundo, ela não conhece. Tudo é desconhecido para ela. E agora nós estamos mais adultos e temos esse medo também. Então, o que nós fazemos para
melhorar esse medo do desconhecido. Nós precisamos aprender sobre aquilo que a gente teme. Então, a gente precisa aprender daquilo que a gente tem medo. Você tem medo de uma coisa, você precisa conhecer essa coisa. Para o quê? Para reduzir a incerteza e a dúvida. Porque a incerteza e a dúvida vai aumentar o seu medo. E aí vai transformar o seu medo num monstro assustador. Lembra quando as crianças tinham medo de ficar no escuro, que você tinha que dormir com eles, que não podia apagar a luz, porque eles tinham medo do bicho-papão? Nós vamos ficando da mesma maneira. O nosso cérebro, ele tem duas funções específicas. Uma das funções do cérebro é sobrevivência. E para sobreviver, ele detesta, ele odeia, vamos colocar dessa maneira, incertezas e dúvidas. Então, quando você tem incertezas e tem dúvidas, ele vai gerar um medo para você entrar num estado de alerta. Mas quando você transforma o medo nesse monstro assustador, você não consegue agir e reagir de uma maneira diferente. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que conhecer, ter entendimento do medo, daquilo que você tem medo. Você tem que conhecer. Ah, você tem medo de tal coisa? Conheça esta coisa. Descubra dessa coisa, aprenda dessa coisa, porque você aprendendo vai ajudar você e vai até apagar da sua vida. Vai modificar, ou então vai ficar de uma maneira que você pode controlar, de uma maneira que você pode aceitar, de uma maneira que fica tudo fácil para você, ou mais fácil. Então, o exemplo que eu trago aqui é o medo de dirigir. Por que eu trago esse exemplo? Porque senão eu fico falando aqui e fica assim, a Sônia está falando porque falar é fácil, ela não está sentindo isso na pele, por isso que ela faz. Gente, eu tinha pânico de dirigir. Tinha um pânico de dirigir. Eu tinha uma vontade, um desejo de dirigir, mas o medo, o pânico que eu tinha era maior do que a minha vontade. E ainda tinha outros agravantes, porque como eu sou deficiente auditiva, eu tinha medo porque eu não ia ouvir o motor. Olha os medos que eu arrumava em cima do medo, porque é o medo do desconhecido, não tinha a mínima ideia do que era dirigir. Aí eu tinha medo que, como eu não posso ouvir, como eu não vou ouvir o motor, como é que eu vou saber que é a hora de mudar a marcha, e aí eu vou ficar na primeira ou na segunda vida toda, as pessoas vão buzinar para ele. Você vai criando obstáculo, você vai transformando no quê? No monstro que eu falei, no bicho-papão. Ah, eu quero dirigir, mas eu tenho medo de dirigir. Aí vem uma segunda etapa. Bem, eu tenho medo de dirigir, aí eu tenho que conhecer o meu medo. Fui lá e fui conhecer o meu medo. Eu tenho medo de dirigir porque eu não conheço as leis de trânsito. E a Lia emprestou para mim, foi a Lia que emprestou para mim um livro sobre leis de trânsito da autoescola. Aí eu devorei aquele livro, aprendi sobre as leis de trânsito, ela deu, porque ela tinha feito a reciclagem da carta dela e ela me deu o livro para eu aprender. Daí eu fiz isso daquilo, fiz tudo aquelas coisas. Ah, eu vou dirigir, daí eu vou aprender a dirigir. Daí vem a parte de você tirar a habilitação. Bem, eu venci um medo. Eu venci uma parte do medo, porque quando eu conheci as leis de trânsito, eu fui lá aprender e fui lá tirar a carta. Daí eu tirei a carta, quem disse que eu dirigi? Por quê? Aí, quando as pessoas perguntavam para mim assim, você é habilitada? Eu sou habilitada. Você dirige? Eu dirijo. Quando é que você dirige? Que eu nunca vejo você dirigir. Ah, é porque eu dirijo de noite. Então, ninguém está me vendo. Você está dormindo, eu dirijo de noite. Pronto. Pronto, eu tinha resolvido parte do meu problema. Não, mas eu quero aprender a dirigir. Até que eu falei, não, eu tenho que conhecer mais esse medo, eu tenho que enfrentar esse medo. E eu comecei a fazer o exercício que eu falei lá em cima, respirar pausadamente, relaxar o ombro, focar em outras coisas, e eu fui, quando eu ia deitar, eu deitava e antes de dormir eu ficava vendo eu dirigir.
ficava vendo eu dirigir, mudar a marcha, sinalizar, entrar no trânsito, em que momento que eu mudava a marcha, que eu conseguia ouvir. Então, eu conheci, dentro da imaginação, parte do meu medo. Aí, eu contratei o primo para fazer o quê? Dar aulas particulares de direção. Depois que ele deu a aula, e foi assim, foi maravilhoso, recomendo que a pessoa que tenha medo de dirigir, pegue uma pessoa que ensina a pessoa que tem medo de dirigir. Por que o primo Reginaldo? Por que eu recomendo isso? Eu recomendo porque essa pessoa tem paciência, e daqui a pouco eu vou falar dessa importância. Essa pessoa tem paciência, ela te explica, aí agora eu dirijo. E eu não tenho a preocupação se eu vou ou não ouvir o motor, se é hora de trocar a marcha, porque eles explicaram para mim, tanto o primo Reginaldo como o Toninho, você está vendo esse negócio aqui? Você está vendo esse botão? Quando ele chegar aqui, você precisa mudar de marcha. Pronto, você não precisa ouvir o motor. Quando ele chegar aqui, você tem que mudar de marcha. Maravilha! Então, você aprende a fazer as coisas. Ah, Sônia, aí você perdeu o medo de dirigir. Gente, tem alguém que dirige que perdeu o medo de dirigir? Lógico que não. Só que você fez o quê? Você controlou o seu medo, você não ficou limitado, você não ficou paralisado. Então, isso que eu digo da importância da pessoa vencer-se e conhecer, encarar. Mas não é encarar, já que eu tenho medo disso, eu vou fazer isso. Não, ele é por etapas. Se você não fazer as coisas por etapas, não dá certo. Então, você tem que ir fazendo as coisas por etapa, devagar, passo a passo. Aí vem o quê? A terceira fase, que é o quê? Insegurança. O que acontece com a preocupação? Que outro lixo mental que vem na sua cabeça, que é uma faceta do medo? Insegurança. Bem, eu conheço o meu medo, mas e daí? O que adianta eu conhecer o meu medo? Então, eu tenho que conhecer o meu medo, eu tenho que praticar. Igual eu falei, lá eu ficava de noite, eu ia deitar e eu ficava praticando eu dirigir. Quando o primo Reginaldo começou a dar as aulas de direção, daí é que eu praticava mesmo, dormindo, mudando a marcha e andando e vendo as rodovias, aprendendo. O maior medo de quem é experiente na direção é deixar o carro morrer no farol, voltar o carro no farol. Então, isso é um medo terrível. Então, o que a gente faz? Pratica, para aprender a não ter tanto medo e aumentar a nossa segurança, sair da insegurança. Então, quando nós temos medo de algo e parece que aparece outro medo para tentar resolver, e aí nós paralisamos. Lembra que eu falei quantos obstáculos que eu fui pondo para não dirigir? Lembra quantos obstáculos que a mentorada foi pondo eu não gosto de ler, eu não gosto de palavra cruzada, eu não gosto de televisão. A gente vai pondo outras coisas. Então, não é assim, a gente tem que... Então, tá com medo de algo, vai aparecer outro medo para tentar resolver e aí nós vamos ficar paralisados. E aí a insegurança é terrível. Aí o que acaba acontecendo? Roendo unha. Um sinal de que a pessoa é insegura ou ansiosa é a roer unha. Aí eu digo assim, gente, não roa unha, não fique roendo unha, você pode ter um câncer de pele roendo unha. Aí a pessoa fala assim, nossa, Sônia, você quer tirar o meu medo dando outro medo? Pelo menos é um medo pior, né? Então, aprenda que não pode roer unha. A ansiedade não vai resolver você roer unha. A Ivone está olhando lá para a mão dela, mas ela agora aprendeu, agora ela tem mãos magníficas, porque eu prometi bater nela se ela roesse unha. Eu vou te dar uns tapas na sua mão, você vai ver só. Você vai continuar roendo unha. Nós não podemos fazer isso. Isso é o quê? Insegurança. E a gente não substitui insegurança para roer unha. Tudo fica mais assustador, gerando uma ansiedade que gera um estresse, que causa os sintomas. Olha aqui que eu falei para vocês, os sintomas que a ansiedade, o estresse, o medo paralisante causa em nós. Suores frios,
calafrios, sensação de desmaio, tem alguns que até desmaiam mesmo, enjoo, vômito, diarreia, tremores, enxaqueca, vista turva. Esses são os mais comuns. Você diz para a pessoa assim, vai na padaria pegar um pão, por favor. Ela já começa a tremer. Nossa, mas eu tô com uma enxaqueca. Você tem certeza que você quer que eu vá lá pegar sol? Eu tô com enxaqueca. Ou então, eu tô tão enjoada, vou ter vômito. Gente, isso daqui são os sintomas clássicos de ansiedade, de estresse e de insegurança. Por que está gerando isso? Porque ainda não aprendeu a conhecer o medo, não quis estudar o medo, não quis olhar o medo, conhecer e praticar. Então, é importante que quando você está fazendo isso, é importante, sim, que você trabalhe por etapas, não é assim, então eu tenho insegurança, então eu tenho medo do desconhecido, então vou lá e vou enfrentar tudo, vou ser o Superman, vou ser o Hércules. Não é assim. Não é desse jeito que funciona. Então, nós precisamos trabalhar em etapas. E a primeira coisa é conhecer o medo. Então, eu estou com medo do quê? Depois é criar uma familiaridade e, aos poucos, aprender a conhecer, a controlar. O que é criar uma familiaridade? Olha, eu vou dar outro exemplo aqui meu, para vocês terem ver quantos medos que eu já venci na minha vida. Elevador. E essa Lia conhece também. Por quê? Eu fazia uma parte administrativa da empresa dela e, às vezes, precisava ir na prefeitura, ver negócio de IPTU, uma certa coisa. Só que a prefeitura de Campinas, a parte de jardim, de urbanização e etc., fica no 14º andar. Vocês podem não acreditar, mas eu ia no 14º andar de escada porque eu tinha medo de elevador. Porque o elevador é um buraco. Poxa vida, é um buraco, eu não vou entrar nesse caixote, é um buraco, porque a hora que eu estiver subindo, esse caixote vai paralisar. Se parar, o que eu faço para sair daqui? Você ficou louco, eu tenho claustrofobia. De jeito nenhum que eu vou tomar no elevador. E se ele cair, se ele despencar, e se acabar a energia? Olha a quantidade de coisa que eu atormentava a minha cabeça. Então, para não fazer esses tormentos, o que eu fazia? Eu ganhei familiaridade com a escada. Eu ia de escada. Depois, eu comecei a usar o elevador devagar, quando tinha pessoas e me certificava que a pessoa ia até o meu andar. Você vai até que andar? Eu vou até o 15º. Ótimo, eu vou descer no 14º. Comecei a andar com pessoas no elevador. Tomar elevador só com assessorista. Se não tivesse assessorista, mas mesmo que eu já soubesse, mesmo que eu já tivesse familiaridade com o elevador, eu não usava o elevador. Porque como é que eu vou usar esses botões? Como é que faz? Olha, além do medo do elevador, o medo da tecnologia. Hoje, gente, eu moro no 11º andar, tomo elevador. Eu só consigo sair da minha casa de duas maneiras, ou por escada ou por elevador. Então, como nem sempre você está disposto a descer 190 degraus, você vai de escada, de elevador. Mas eu desço e subo, de vez em quando, as escadas? Sim, porque a gente tem que fazer treinamento de bombeiros. Mas eu uso elevador. Mas por que eu uso elevador hoje? Porque eu venci o medo. Por que eu venci o medo? Porque eu ganhei familiaridade e aprendi a controlar o medo. Então, isso são coisas que nós precisamos fazer se nós quisermos melhorar e enfrentar o nosso medo e livrar-se de lixos mentais. Aí vem a quarta parte do nosso tópico de hoje, e aí a semana que vem a gente continua ainda com preocupações e medo. Encontre alguém que possa te ajudar, porque isso é muito importante, porque
Quando você encontra uma pessoa de confiança, ela vai ajudar você no seu medo. Explica o seu medo para a pessoa, que aí a pessoa você tem confiança na pessoa, você chega para a pessoa e conta o seu medo. Só não vale, você tem que ter confiança na pessoa e essa pessoa não pode rir do seu medo. Por mais infantil que o seu medo possa parecer para a outra pessoa, ela não pode rir. Por isso que precisa ser uma pessoa de confiança. Por exemplo, tem pessoas que têm medo de tomar injeção, têm medo de agulhas. Poxa vida, se você falar para uma pessoa, qualquer pessoa que você tem medo de agulha, a pessoa pode rir de você. E aí, esse medo, além de medo, você vai arrumar um outro lixo mental, que é o constrangimento. Poxa vida, eu sou um adulto, tenho tanto de idade, mas eu realmente tenho medo de agulhas. Então, a gente não pode procurar uma pessoa que vai rir, você tem que procurar uma pessoa de confiança, uma pessoa que vai te ajudar, que vai esclarecer, que vai fazer com que você tenha confiança. Então, olha, eu tenho que tomar injeção, é obrigatório, tem que tomar a vacina do Covid. Você vai comigo, você segura a minha mão. Outro dia eu vi na televisão um rapaz que desmaia tomando injeção, só que precisava tomar a injeção para o Covid. Daí o amigo dele foi com ele. Na hora que tirou que ele ergueu, assim, que a moça estava preparando, que ele ergueu o braço para tomar a vacina, ele foi esmorecendo, assim, o amigo dele segurou ele, assim, amparou, a moça fez a injeção, quando ele voltou, ele falou assim, já aconteceu, já aconteceu. E aí ele estava feliz porque ele tinha conseguido tomar a vacina, com sensação de desmaio ou não, porque ele estava com um amigo. Então, você ter uma pessoa de confiança que você possa contar os seus medos, conta os seus medos, olha, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo outro. Você acha que se eu não falasse para a Lia, ou se eu não falasse para o Toninho, esse medo de dirigir, e que eles incentivassem, eu estaria dirigindo? Menina, continuava com medo, continuava fazendo, continuava tendo o desejo de dirigir sem a coragem de dirigir. Então, um exemplo que eu trago aqui, então, fica muito mais fácil de encarar o medo quando estamos com uma pessoa que tem e que deixa a gente assim tranquilo, ela não tem aquele medo que você tem, porque você não pode arrumar uma pessoa que tem o mesmo medo, né? Já imaginou você falar para a pessoa assim, eu tenho medo de tomar injeção, daí aquela pessoa fala, eu também tenho medo de tomar injeção, então aquela pessoa não é a pessoa certa, você tem que procurar uma outra pessoa que não tenha medo de injeções. E eu já tive muito medo de injeções. Eu me lembro que eu tinha 12 anos, eu ia aplicar vacina ou precisava tomar injeções, que eu precisei tomar injeções muito tempo na minha vida, e eu chorava com 12 anos. E a minha mãe dizia assim, você não tem vergonha de chorar com 12 anos? Não, eu tenho medo, horas, deixa eu chorar, deixa eu ter medo. Então, depois a gente para de chorar, mas ainda fica receoso, né? Você vai aplicar a injeção certinho, não vai doer, né? A pessoa vai falar, não, claro que não vai doer. Lógico que dói. Toma uma injeção de bezetacil, dói. Ele fala que não dói, mas dói. Toma a injeção de B12 que eu tomo, dói, né? Ah, é uma injeção de vitamina, mas dói, né? Então, você tem que procurar uma pessoa que não tenha medo daquele medo que você tem para te auxiliar. E um passo de cada vez, um desafio de cada vez. Não tenta resolver todos de uma vez só. Bem, o meu exemplo aqui é o Rio de Janeiro, porque eu tinha um desejo muito grande de conhecer o Rio de Janeiro. Eu queria muitíssimo conhecer aquela cidade, mas eu não queria ir no Rio de Janeiro e não ir no Pão de Açúcar. Só que o único meio de você ir para o Pão de Açúcar é entrar naquele bendito bonde, naquele cabo de aço. E se eu não usava elevador, imagina aquilo, né? E aí, qual foi o primeiro desafio? O primeiro desafio foi tomar avião, vamos tomar avião. Aí, nossa,
tremia as pernas, ficou segurando na cadeira, tal. Depois que fez a decolagem, que delícia andar de avião. Hoje eu amo viajar de avião, mas a primeira vez foi terrível. No Rio de Janeiro, andar no bonde foi terrível também, mas eu estava com uma pessoa que não tinha medo, nem de andar de avião, nem do bonde. E depois ainda encarei o outro desafio nessa viagem, que foi pegar o trenzinho para ir lá no Cristo Redentor. Que é, gente, uma coisa, assim, para quem tem medo, é um pânico, porque ele vai fazendo umas curvas assim, e é abismo, abismo, abismo. Para quem não tem medo, é maravilhoso. O que eu procurei fazer? Pôr o medo no bolso e encarar aquela viagem maravilhosa, aquele lugar maravilhoso do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro é lindo, o Rio de Janeiro é maravilhoso, ir no Pão de Açúcar é maravilhoso, almocei no Morro da Urca, lá nas alturas, peguei o bonde para subir e para descer, maravilha, sabe? Mas foi fácil vencer todos esses medos, e vocês acham que é só esses medos que eu tenho? Não. Todas as pessoas terão medos, e a única coisa que ela tem que aprender a fazer é o quê? A entender que nem tudo, e não é só de medo, que vive a sociedade. A sociedade não vive só de medo e a gente não vive só de medo. A gente tem muitas coisas lindas, maravilhosas para viver. O que tem que fazer para não ter esses medos? Tem que fazer o quê? Tem que aprender a se conhecer. E para se conhecer, precisa utilizar o método da pergunta. Eu chamo esse método de M7P. Eu chamava esse método, na verdade, de 7MP. Mas a Lida, cadê a Lidinha? Estou vendo ela ali, olha ela lá. Ela falou para mim assim, professora, pedagoga, uma pessoa linda, maravilhosa, ela falou para mim assim, Sônia, será que não fica melhor M7P? Eu olhei assim, fica maravilhoso. Pronto, já mudei o nome do método de 7MP para M7P. O que é isso? É o método é o método das perguntas. São 7 perguntas que a gente tem que fazer. Tudo que vai acontecer, você está preocupado, você está estortuando, cadê a Ana Laís? Está ali. A sua mente está atormentando, está te deixando num estado de loucura. Relaxa, respira profundamente. Eu ainda vou falar com mais detalhes nas próximas lives desse método. Hoje eu só vou dar uma palhinha assim por cima. Pode ficar tranquila, viu, Thaís? Eu vou falar dele assim com profundidade, pode ficar tranquila. Respira, relaxa e faz o método da pergunta. O que é o método da pergunta? Por que eu estou desse jeito? O que faz? O que? Então, o que é o método da pergunta? O que? Como? Onde? Quem? Quando? Quanto? Mas eu vou colocar eles todos na ordem certinha. São 7 perguntas que a gente utiliza no nosso tripé da vida. Vocês vão aprender também mais para frente na live, que nessas sucessões de medo, eu vou falar nele. A vida é constituída de um tripé. Que tripé é esse? Pessoal, profissional e espiritual. E o espiritual aqui não é religião, mas as leis naturais, os códigos de moral, daquilo que é certo e errado, daquilo que a gente aprende a utilizar para não viver o mundo. Viver no mundo, mas não viver o mundo. Sabe? E eu gosto, com referência a isso, para que nós possamos compreender, eu gosto de utilizar um ensino de Jesus com relação a isso. Que Jesus está fazendo uma prece
Deixa eu ver onde que está essa peça. Capítulo 17 do Evangelho de São João, quem quiser ver. Só que eu não sei em que lugar da oração, porque a oração mais longa de Jesus está nesse capítulo da Bíblia. No Novo Testamento, no capítulo 17, do Evangelho de São João, ele tem uma parte, uma frase nesse Evangelho que Jesus fala assim para Deus: Pai, eu não quero que tire-os do mundo. Ele está se referindo a nós. Eu não quero que tire-os do mundo, mas que eles possam vencer o mundo como eu venci. Então, por que ele faz isso e ele faz esse pedido para Deus? Ele está pedindo para Deus para não tirar a gente do mundo, mas que nós pudéssemos vencer o mundo. Porque é exatamente isso. Ou então tem uma outra referência de Jesus também com relação a isso, do que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pois então, o que acontece conosco quando nós vivemos só em preocupações? Quando nós vivemos só tentando seguir a sequência e os modismos e as loucuras que o mundo em torno de nós nos oferece? Nós vamos ficando ausentes de vida, nós vamos tendo uma vida virtual, uma vida vazia, uma vida sem troca, uma vida sem carisma, uma vida sem amor, uma vida sem entendimento. Você conversa maravilhosamente com a pessoa no mundo virtual. Ai, que delícia conversar com o Pedro, com o Paulo, com o Antônio, com o João, né, Luiz? A hora que vai conhecer a pessoa, ai, que pessoa chata, a pessoa tem... Eu vou fazer igual um professor de neurociência diz, nossa, a pessoa tem cheio. Eu não gostei. Ele conta a história de uma aluna dele que chegou para ele e disse assim que ela estava chocada, porque o mundo virtual as pessoas são lindas, maravilhosas, tá maquiada, tá isso, tá aquilo. E quando ela conheceu a pessoa tinha cheiros, como se ela não tivesse cheiros. O que é isso? Isso é uma loucura da mente, uma mente tortuosa, uma mente prolixa. Não é impossível uma pessoa não ter cheiros. Por quê? Porque a pessoa vive no mundo virtual. Nós precisamos. Vamos ficar relaxados porque estão em casa? Quem é meu mentorado sabe muito bem a opinião que eu tenho de pijama e chinelo. Para quem não me conhece, a Thaís está chegando agora, a Dalva, que está vendo as primeiras lives, a coisa mais triste que eu acho, a pior invenção que o homem fez foi inventar o chinelo. E a segunda foi o pijama, porque a pessoa fica com aquele pijama, se arrastando dentro de casa, com aquele chinelo, como se a casa, o lugar que é dele, o lugar que ele mais ama, o lugar da... Nossa, que delícia, você está lá no mundo, está preocupado, você sai, você chega em casa, que delícia, estou na minha casa, ele fica lá, naquela coisa horrorosa. Se alguém bater na porta naquele momento, tem um choque, fala, o que é isso? Quem é você? Nunca vi você, né? Fica igual aquele moço lá, que vocês viram lá na China, pediu divórcio no outro dia, porque viu pela primeira vez a noiva, que agora era esposa, sem maquiagem, pediu divórcio no outro dia. Então, por quê? Porque não conhece, mas em casa, gente, eu sempre digo isso, a minha mãe me chama de árvore de Natal. E ela tá certa, eu sou uma árvore de Natal mesmo. Por que eu sou uma árvore de Natal? Eu tô sempre... A Ana lá está morrendo de rir, mas é verdade. Eu tô sempre de brinco, tô sempre com um monte de anéis, de pulseira, de relógio, de corrente, porque eu gosto. Eu tô sempre de batom. Eu sou aquele tipo de pessoa que se alguém chegar e falar assim, você vai na padaria para mim? Lógico, mesmo que não tenha... Mesmo antes, quando a gente não usava máscara, lógico, já estou pronta, estou sempre de lápis, sempre de batom, o cabelo está sempre arrumado, eu estou sempre estilosa, charmosa, como diz a Lida, estou sempre nos trinques. Por quê? Porque nós temos que viver com intensidade todos os momentos no mundo presente, e você tem que viver. Então, a pessoa te dar alguma coisa, você não usa. Te dá um sapato, você não coloca.
te dá um brinco, você não... eu estou guardando para uma ocasião especial. Olha, a minha amiga me deu um caneco de chopp para eu tomar cerveja, chopp em casa. Vou guardar para o dia da cerveja. Bem, a coisa mais rara que tem é o dia da cerveja, né? Mas para uma água, entrou no batente no mesmo dia, na mesma hora. Por que eu tenho que guardar isso aqui para um dia da cerveja? Se eu posso tomar agora, se eu posso usar agora. Então, aprender a fazer isso. Ganhou um perfume, coloca o perfume. Ganhou uma roupa nova, coloca a roupa nova, saia. Se a roupa ficou larga, que acontece muito isso comigo. As pessoas me dão umas coisas assim, com as coisas mais, com o desejo maior do mundo. A Ivone está sempre perguntando, se não servir, você já avisa que eu vou trocar, porque você parece passarinho, porque o P fica grande. Mas é verdade, gente, o P fica grande, tem que mandar apertar para fazer o quê? Né? Então, mas isso é porque eu sou pequenininho, 1,5 m só de altura, 1,54 m, assim, se com salto parece que é 1,60 m, porque eu uso salto, tá? Ninguém merece uma coisa dessa, andar arrastando chinelo por aí. Então, é importante viver, porque, mas então você é assim porque você não tem medo? Lógico que eu tenho medo. Não dá para viver sem medo. O que eu sei apenas é controlar o medo. Todo mundo pode controlar o medo? Todo mundo pode controlar o medo se aprender a se conhecer, se aprender a se respeitar, se saber o que você gosta, o que você sente, como que você age, porque a maioria das pessoas não agem, reagem. Sabe por que a diferença? A diferença é assim, vamos fazer de conta que a Ivone ficou nervosa e resolveu brigar comigo. A Ivone é minha filha, então ela pode brigar comigo. Quem não sabe, a Ivone é minha filha, então ela pode brigar comigo. Então, ela é filha adotiva, viu, Thaís? Antes que você fique surpresa. Então, ela é minha filha adotiva. Ela tinha 17 anos quando eu adotei. Olha que coisa linda que ela é agora, né? Maravilhosa, né? Então, ela resolve brigar comigo. Ela chega e fala para mim assim, mãe, eu tô cansada, não aguento mais, você pega demais no meu pé, você é uma mentora. Ela estourou. Ela estourou. Se eu não me conheço, se eu não sei, se eu não sou divine, se eu não sou uma diva, se eu não sou linda, o que eu vou fazer? Eu vou reagir. Você que é assim. E começa a briga. Por que vocês acham que tem briga? Agora, se ela fala tudo isso, e em vez de eu reagir, eu ajo, filha, o que aconteceu para você estar nesse estado de alma? Pronto. Esfria a bomba. Eu joguei água fria no fogo que ela trouxe. No fogo da incompreensão, no fogo do nervosismo, no fogo da insegurança. Fiz o quê? Joguei água fria. Filha, o que aconteceu? Por que você está nesse estágio? Um método da pergunta. O quê e por quê? É porque brigaram comigo, fizeram isso, hoje foi terrível no meu trabalho. Como que aconteceu? Eu estou utilizando o método da pergunta. Então, eu estou fazendo o que? Eu estou agindo. E o que nós fazemos? Quando eu vi, eu já tinha falado. Vocês já ouviram? Vou falar outra expressão que as pessoas costumam dizer assim, não. Sabe o que é? Essa a Lia conhece bem. É que tem pessoas que não aguentam a verdade. E eu sou verdadeira. Eu falo, doa a quem doer. Desde quem disse para vocês que verdade dói? Quem disse para vocês que a verdade... O que faz você doer na outra pessoa não é a verdade. É a maneira como você está falando a verdade. Então, a pessoa é grossa. Está usando de grosseria, ela está pegando a verdade, que é uma coisa delicada, ela é tão delicada, ela é tão extraordinária. Mais uma vez eu vou citar Jesus. Olha, tem dia nas lives que eu vou citar Jesus, tem dia que eu vou citar Buda, tem dia que eu vou citar Sócrates, Epícteto, eu vou citar muita gente da Bíblia, Hermes, eu vou citar muita gente. O que ele diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a verdade liberta, se a verdade faz você voar, como que ela pode provocar dor? E como que ela pode estar associada à grosseria?
Então, a verdade, quando a pessoa diz doa quem doer, a verdade nua e crua, gente, isso não existe. Isso aí chama arrogância, grosseria, falta de educação. Então, aprenda a usar o BIP na vida de vocês. Eu já falei, acho que aqui só a Ana Laís que conhece o BIP, porque eu vivo falando para ela BIP, aprenda a usar o BIP na vida de vocês, porque quando vocês aprenderem a usar o BIP, vocês vão ver o quanto que é maravilhoso a gente utilizar o BIP. Letra B, benevolência. O que é benevolência? Bem-querer, bem-estar, gentileza, bondade, caridade, alegria. O que é a letra I? Indulgência. Aquele que condói-se do outro, aquele que tem paciência para o outro, aquele que tem compaixão pelo outro. E P, perdão. Aprenda a perdoar as falhas alheias, porque nós também cometemos erros, nós também falhamos. Então, BIP, BIP e BIP. Sempre aprende a bipar a vida, porque quem aprende a bipar a vida se transforma num ser lindo, maravilhoso. Porque a beleza não é o que os olhos do mundo vê, ou o que os olhos do mundo diz, não é o que eles ditam. A beleza é o que você é o que você é capaz de fazer, o que você é capaz de doar, o que você é capaz de trabalhar em favor de si e em favor do próximo. Isto que é a beleza. Entenderam? A beleza da vida está naquilo que você tem de vida, que você pode transferir para o seu próximo. Realidade sempre. Gente, é um prazer ver vocês, é um prazer estar com vocês. A semana que vem nós vamos continuar aí, Preocupações e Medo, parte 2. Então, toda semana a gente tem live, se vocês tiverem alguma dúvida, Sônia, você falou tal coisa na live, eu não entendi. Manda mensagem que a gente esclarece, tá certo? Então, se ninguém tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, até a semana que vem. Muita paz, muita alegria